interpretação de vocês, tá? Com mais, assim, com mais ênfase, tá? Falta ali, né, Bruna, a gravação de queda livre, depois eu coloco para vocês aí, tá? E junto com essa aqui da aula da revisão. Então, vai exigir para vocês ali um pouquinho mais de interpretação, porque eu vou exigir isso, né? Até porque vocês vão poder fazer aí com consulta e tal, mas tá bem tranquilo assim, tá? Por isso que eu vou, enquanto vocês forem fazendo a prova ali nos 100 minutos, eu vou estar acompanhando vocês, e aí, se precisar, de repente, alguns minutos a mais, um pouco a mais aí na quarta-feira que vem, eu vou conversando com vocês aí, e a gente vai, podemos tirar uma questão, ou então dar um pouquinho mais de tempo para vocês conseguirem fazer, tá? Boa noite, prof. Boa noite, Eduardo. Tudo certo com vossa pessoa? Tudo Então, prazer um pouco. tem problema, não. Então, assim, ó, gente, eu vou fazer mais ou menos aí em cima das questões da prova, tá? Eu vou fazer aquilo que eu vou cobrar de vocês lá na avaliação. Então, agora eu abri aqui, já que eu parei a apresentação, né? Vocês vão ter 5 questões, então vai dar tempo suficiente aí para vocês fazerem, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm lá para resolver, né, que é aquele primeiro mapa que vocês têm, que é impulso e quantidade de movimento, tá? Então, nessa parte aqui, ó, de impulso e quantidade de movimento, só vou pôr aqui o quê, tá? De quantidade de movimento. O que a gente tem? A gente vai fazer a relação entre o mapa 8 e o mapa 9, tá? Que é a questão da energia e a questão do impulso armazenado aí numa mola, num corpo qualquer. Então, o que a gente tem lá? Lembram assim, ó, o que é o impulso, tá? Quando a gente fala do impulso, é a força, né, vezes a variação de tempo que isso fica, o tempo a força fica aplicada num determinado corpo, eu vou ter esse impulso aqui, né? E a quantidade de movimento existente nesse objeto vai ser a massa vezes a velocidade, né? Então, quanto mais massa eu tiver aí, né, maior é a velocidade que esse corpo pode atingir, tá? Então, dentro dessa minha quantidade de movimento e impulso, o que a gente pode ter lá? Nós fizemos alguns dos exercícios, tá? Alguns dos exercícios que tinham molas envolvidas, né? Deixa eu achar aqui um, que daí vai ficar mais fácil, né? De vocês observarem ali, tá? Então, quando eu falo aqui do impulso e a quantidade de movimento, deixa eu apresentar de novo aqui, aí vocês podem pegar lá. Vocês têm as listas impressas ou não? Vocês imprimiram, por acaso, as listas? Eu não, prof. Não? Ó, então... Eu também não. Tá, então só anotem ali para depois vocês poderem observar lá para vocês estudarem, tá? Então, ali, ó, nessa lista de momento linear, ó, que é impulso e quantidade de movimento, tá? Então, vocês podem estudar, tipo aí, ó, o exercício 2, tá? Então, vocês têm, ó, a quantidade de movimento que vocês têm antes do encontro vai ser igual à quantidade de movimento que vocês têm depois do encontro, né? E aí, lembram dos tipos de colisões que a gente tem, se ela é elástica, se ela é inelástica ou se ela é perfeitamente inelástica, lembram? Quando ela é elástica, o que acontece? Existe uma conservação da quantidade de movimento, mas não existe conservação de energia, né? Então, a velocidade que eu tinha antes para um pode ser igual à velocidade que eu tenho depois, né? Por exemplo, tá? Quando a velocidade é inelástica, existe a conservação das duas coisas, né? Quando a colisão é inelástica, existe a conservação da quantidade de movimento e existe a conservação da energia, tá? E quando a colisão é perfeitamente inelástica, lembram que os objetos permanecem juntos depois do choque, tá? Então, essas coisas que vocês têm aqui. Então, por exemplo, ó, esse exercício 2, vocês deem uma olhadinha. O exercício 4, tá? Que daí são as velocidades diferentes, certo? Aí podem dar uma olhadinha no exercício 6.
no exercício 8, no exercício 12, tá? Ó, nesse exercício 12, por exemplo, que é aquilo que eu falei para vocês que existe é, a conservação da energia, né? Olhem aqui, ó, esse exercício 12 é um exemplo bem típico que tem quantidade de movimento e conservação de energia, né? Então, quem que é a energia? A energia potencial elástica, ó, que estava armazenada nessa mola, ela vai se transformar em energia cinética, né? Porque ele vai ter velocidade, ó, depois do choque, certo? É como se eu pegasse esses dois blocos aqui, comprimisse um com o outro, e aí você tem uma energia potencial elástica armazenada, e essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética, né? Oi. Não sei se seria possível você, tipo, passar na tua folhinha ali as fórmulas que tem de cada conteúdo? Sim, eu vou passar aqui, ó, tá? Então, tá, Então, o obrigado. impulso é a quantidade de movimento, certo? Então, por exemplo, ó, quando a gente pega ali a quantidade de movimento das colisões, a gente tem que pegar assim, né? A quantidade que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois, né? E essas quantidades de movimento aqui, ó, elas sempre são quem? Massa vezes velocidade. No caso desse exercício 12, ó, o que que a gente tem? A gente tem a energia potencial elástica, né? Então, ó, nós vamos ter assim, a energia potencial elástica que está armazenada vai se transformar em quem? Vai se transformar em energia cinética, né? Ó, eu posso me transformar isso em energia cinética porque eu vou ter velocidade. Só que o que que acontece, ó? Ele me diz assim, ó, no esquema a seguir, a massa 1 de 1 quilo e a massa B, né, de 2 quilos, não há atrito entre os corpos e o plano de apoio. A mola tem massa desprezível. Enquanto a mola comprimida entre os blocos, o sistema é abandonado em repouso. A mola distende-se e cai por não estar presa a nenhum deles. O corpo B adquire velocidade de 0,5 metros por segundo, enquanto a energia potencial elástica determine a energia potencial da mola no instante em que o sistema é abandonado livremente, ó. Então, veja, o que que acontece? Eu tenho essa energia potencial elástica que vai se transformar em energia cinética, né? Mas essa energia cinética também posso fazer com quem? Ó? Porque antes da colisão eu tenho isso aqui, né? Essa energia potencial elástica, ó, que é quem? Eu posso determinar assim, ó, kx ao quadrado 2, né? E a energia cinética eu posso determinar mv ao quadrado sobre 2. Mas o que que o problema está me pedindo? Ele está me pedindo energia potencial armazenada na mola. Então, ele está me pedindo isso aqui, tá? Essa energia potencial armazenada na mola, ela vai determinar para mim a relação da massa com a velocidade. Só que ele me disse assim, ó, o corpo B adquire velocidade de 0,5, tá? E eu queria saber, mas uma parte dessa energia armazenada foi também para o corpo A, né? Porque como se eu tivesse assim, ó, vamos tentar pensar nas colisões, ó. Eu tenho o corpo A aqui, a mola presa ao corpo B, certo? Isso é antes, ó. Isso é antes do choque, né? Aí depois que eu solto, ó, o que que acontece? O corpo A vem para cá com uma velocidade VA e o corpo B vem para cá com uma velocidade VB. Ó, então, a quantidade de movimento que eu tenho antes vai ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. O que é a quantidade de movimento que eu tenho depois, ó? Então, se eu colocar aqui, ó, quantidade de movimento que eu tenho antes igual à quantidade de movimento que eu tenho depois, antes eu tinha zero, né? Porque eles estavam parados, ó. Depois, quem que eu vou ter? Eu vou ter a massa do A vezes a velocidade do A, menos, né? Ou eu posso colocar assim, ó, mais, né? A massa do B vezes a velocidade do B. Só que o que que acontece com isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, porque eu coisa aqui, né? O que que acontece com esse sistema aqui, ó? A massa do A, eu sei que é 1 quilo. A massa do B é 2. A velocidade do B é 0,5, mas eu não sei quanto é a velocidade do A. Eu posso encontrar essa velocidade do A para que depois eu possa fazer essa igualdade aqui, ó, da energia potencial em energia cinética, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou ficar com zero igual. Vamos lá, a massa do A é 1 quilo. A velocidade do A eu não sei quanto é. Mas a massa do B
é 0,5. Não, a massa do B é 2, né? E a velocidade do B, ó, eu vou colocar menos 0,5. Por que que eu vou colocar menos, gente? Porque, ó, o B vai para a direita e o A vem para a esquerda. Então, uma delas vai ter que ser negativa, tá? Porque elas estão em sentidos opostos, lembram disso? Então, agora eu posso achar quanto vale o VA. Se eu passar isso aqui para cá, é 1 VA, né? Uma vez a velocidade do A, vai ser igual, e aqui é negativo, né? Porque eu passei para cá, 2 vezes 0,5 vai dar menos 1, né? Então, a velocidade do A, ó, negativo com negativo fica positivo, né? 1 metro por segundo. Essa é a velocidade do corpo A. Mas quanto que é a energia potencial que ele está me pedindo? Então, a energia potencial é igual à energia cinética. Qual a energia cinética? Dos dois objetos que eu tinha. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A energia potencial elástica vai ser a energia cinética do A mais a energia cinética do B, tá? Então, vai ficar assim, energia potencial elástica vai ficar a massa do A vezes a velocidade do A ao quadrado, dividido por 2, mais a massa do B, vezes a velocidade do B ao quadrado, dividido por 2. Deixa eu separar, tá? Então, a minha energia potencial elástica vai ficar quem? A massa do A eu sei que era 1, a velocidade do A nós já encontramos aqui que também é 1, então 1 ao quadrado, dividido por 2. Mais a massa do B, que é 2, vezes 0,5 ao quadrado. Se eu colocar negativo aqui, vai ficar positivo, né? Porque é ao quadrado, então não precisa. Então, aqui a minha energia potencial elástica vai ficar quem? 1 meio, né? 1 vezes 1 ao quadrado dá 1, mais aqui, ó, simplifica, então vai ficar 0,25, ou seja, a minha energia potencial elástica vai ser quem? 0,5 mais 0,05 mais 0,25, né? Então, vai dar 0,75 joules, certo? Ó. Então, essa é uma possível pergunta que vocês podem ter lá na prova. Por quê? Eu consigo juntar as duas coisas, tá? A quantidade de movimento, que é o momento linear, que é o assunto do módulo, e a energia cinética e a energia potencial, que é a que a gente tem, que é do módulo 8 da G1, tá? Então, esse tipo de problema, tipo 12 ali, ó, vocês podem dar uma sublinhadinha bem caprichadinha ali, tá? Porque ele pode ter lá na prova bem parecido, tá bom? Depois aqui, ó, tipo 15, lembram do 15, que é do pêndulo balístico? Tá resolvidinho ali no caderno e nos exemplos também para vocês, tá? Então, ó, o 15, o 12, né? Daí eu coloquei ali o 8, né? O 6, o 4 e o 2, né? Tá? Então, é nesse sentido, assim, ó, certo? Que vocês vão precisar utilizar. Nesse mapa, né, que vocês têm aqui de impulso e quantidade de movimento, depois eu tiro uma fotinha e mando ali no grupo, tá? Então, são essas as formulazinhas que vocês vão usar ali, tá? Daí vocês têm que lembrar só também, até vou colocar aqui do ladinho, das formulazinhas da energia, né, ó. A energia potencial elástica, que é K x ao quadrado sobre 2, a energia cinética, que é m v ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Vou deixar aqui essas três também, que vai ajudar um pouquinho depois vocês a fazerem, beleza? Então, vejam, ó, esse é o exercício que vocês têm aí de momento linear, né? Depois a gente tem aqui movimento circular, tá? Do movimento circular, então, deixa eu ver se foi essa lista que eu dei para vocês. Tem duas listas aí, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se tem um. Essa daqui é a grandona que eu tirei porque tinha muito exercício, né? Não dei todos aqueles, acho que eu dei esses 15 para vocês, né? Gente, vamos lá então, ó, tá? Eu vou deixar aqui, depois eu mando a fotinha, tá? Deixa eu colocar uma folha de rascunho embaixo aqui para não ficar tão. Fazer assim. Então, agora aqui, ó, movimento circular, tá? O que que a gente tem, então, de movimento circular? O que que vocês têm que lembrar, tá? Movimento circular.
Do movimento circular, gente, vocês têm que lembrar algumas coisas lá, ó. Quais são as equações que a gente tem do movimento circular? A questão da força centrípeta e da velocidade angular, né? Ó, a velocidade, a gente tem, vamos pôr deixa eu pôr aqui, vamos fazer só em relação à aceleração centrípeta, né, que é mais específica, ó. A velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? E a força centrípeta, que é a massa, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, ó, essas duas são as duas equações que vocês vão usar. Mas quais que são as relações mais específicas que a gente tem? É a questão de você fazer um movimento, por exemplo, com um fio, né? Ó, se você tiver um fio preso aqui e o movimento for um movimento horizontal, vocês vão ter tração, né? E aí, se você tem esse objeto aqui, ó, fazendo um movimento circular nesse sentido, ou tanto faz, né? No horário ou no anti-horário, tá? Tanto faz. Então, como é que vai ficar essa tração? Essa tração aqui vai ser igual à força centrípeta, né? Lembram disso? Então, aqui eu vou fazer para me achar a tração, quem que eu vou igualar? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que mais que eu vou ter? Vou ter, por exemplo, um movimento numa lombada, né? Vamos fazer assim, ó, numa lombada e numa depressão, tá? As duas coisas, ó. Então, eu posso ter aqui, né, um raio, ó, em relação ao, vamos pôr assim, ó, em relação ao ponto de equilíbrio, né? Eu posso ter um raio aqui para altura, um raio aqui para depressão. O que que acontece nesse ponto aqui, ó, tá? Pense assim, quando tem um carro aqui, ó, e ele precisa descer, né? Ó, se ele tá aqui nesse ponto mais alto e ele precisa descer, então o peso, eu vou ter sempre aquelas forças aqui, né? Ó, a normal vai estar para cima e o peso vai estar para baixo, né? Então pensem comigo assim, ó, para que ele possa descer aqui, esse peso tem que ser maior do que a normal. Então vocês vão ter assim, ó, peso menos a normal vai ser igual à força centrípeta, né? Então, ó, geralmente eu vou pedir, por exemplo, para vocês encontrarem essa normal aqui, né? Ou encontrarem o peso, tá? Lembrem que peso é sempre massa vezes gravidade, né? E a força centrípeta a gente já tem aqui, ó. Mas se você por acaso estiver aqui, ó, o carro estiver aqui, no ponto mais baixo da curva, o que que acontece, ó? A normal vai estar para cima e o peso vai estar para baixo. Para que você consiga subir, ó, para você conseguir subir isso aqui, a tua normal tem que ser maior que o peso. Então, você vai fazer quem? Normal menos peso igual a força centrípeta, tá? Então, vocês têm que pensar nessas possibilidades que eu tenho aqui, ó. Outra possibilidade que a gente tem lá, e eu fiz esse resuminho para vocês lá no caderno, lembram? E tem ali nas apresentações também. Se você for fazer uma curva no asfalto, né, ó, se você estiver fazendo uma curva, tá? Se você tiver com uma curva aqui no asfalto e o teu carro estiver aqui, ó, como é que você consegue fazer essa curva? Porque aqui dentro existe uma coisa chamada força centrípeta, que puxa para dentro, mas o que que segura você aqui? É a força de atrito, né? Lembram disso? Ó? A força de atrito que segura o carro para você poder fazer essa curva. Então, nesse caso aqui, quando você estiver fazendo uma curva plana, tá? Ó, lembrem que essa curva é uma curva plana, então a tua força centrípeta ou a tua força de atrito vai ser igual à força centrípeta, tá? Então, lembram quem que é a minha força de atrito? Ó? A força de atrito sempre vai ser a normal, né? Vezes o mi, que é o coeficiente de atrito, tá? Então, se você tiver numa curva plana, é isso que você vai fazer, tá? Lembram da historinha que eu contei também lá do balde, que eu ia tirar leite, né? E que eu tirava o balde e a água não caía do balde? Que é a mesma situação que a gente tem, por exemplo, quando a gente está dentro do globo da morte, ó. Qual que é a diferença disso aqui, tá? Dentro de um globo da morte para isso aqui, ó? Praticamente nenhuma, a não ser no ponto mais alto, ó. Porque quando você está na lombada, você está por cima da curva. Ó. Quando você está dentro do globo da morte, você está dentro da curva, ó. Você está aqui embaixo. Isso daqui serve para o looping da montanha russa,
tá? E serve também para o globo da morte, ó. Aí você vai ter dois pontos, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Qual que é a diferença da lombada? Na lombada você tinha a normal apontando para cima, porque ela é perpendicular à superfície, e o peso apontando para baixo. Aqui dentro do globo da morte, você vai ter as duas coisas para baixo, ó, tá? Você vai ter a normal para baixo, porque é perpendicular à superfície, e a tua superfície agora é a superfície de dentro, e o peso que sempre aponta para baixo. Aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, né? Ó, a normal vai estar para cima e o peso vai estar para baixo. Por que que a normal vai estar para cima? Você se considera sempre a superfície de apoio, ó, tá? Tanto aqui quanto aqui, a superfície de apoio está na mesma situação, ó, né? Na depressão ou aqui no ponto mais baixo do globo da morte, fica a mesma coisa, ó. Então, aqui no ponto mais baixo do globo da morte, para você subir de novo, ó, você vai fazer a normal menos o peso, né? Igual a força centrípeta, ó. Aqui em cima, como você está caindo, você tem as duas coisas, ó. Aqui você vai normal mais o peso, vai ser igual à força centrípeta. Por que mais, ó? Porque as duas apontam para a mesma direção, tá? As duas apontam para baixo, ó. Então, as duas vão ficar apontando aqui, certo? Então, por isso que você vai ter aqui, ó, normal mais peso igual a força centrípeta, tá? Depois a gente tem a curva na elevada, né? Ou a curva sobre elevada, que é aquela questão da fórmula Indy que eu falei para vocês, tá? Então, na curva sobre elevada, que é como se você estivesse fazendo uma curva assim, né? Aqui, ó, certo? Como se você tiver, a tua curva fosse feita aqui, ó, e aí você tem um, né, aqui, e aí você tem um ângulo de inclinação alfa aqui, ó, tá? Então, você vai ter como se fosse o teu plano inclinado, ó. Então, você vai ter o teu peso apontando para baixo aqui, né, porque o peso é sempre vertical, tá? E aqui, então, você vai ter a tangente desse ângulo, né? E aí você tem aquela relação que agora eu não lembro de cabeça, né? Vamos pegar aqui para a gente não se perder, para mim não falar bobagem, quer dizer, para mim não escrever bobagem para vocês, né? Aqui, ó, quando a gente tem a curva sobrelevada, cadê? Aqui, né? Ó, quando a gente tem a curva sobrelevada, que é isso daqui, a mesma coisa que o avião fazendo uma curva, né? Ou a curva inclinada, certo? Que a gente chama de curva sobrelevada. O que que vai acontecer? Ó? A nossa força centrípeta vai ser o peso vezes a tangente desse ângulo formado aqui, né? Então, ó, a nossa força centrípeta, certo? Ó, a nossa força centrípeta vai ser a tangente, né? Do ângulo vezes o nosso peso, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ele achou a velocidade para vocês, ó, tá? Quem que era a minha velocidade? Aí, se eu fizer aqui só, quem que vai ser a minha velocidade? É porque a força centrípeta é quem? V ao quadrado dividido pelo raio, né? E aqui vai ficar a tangente de alfa ou de teta, tanto faz, né? Igual a massa vezes gravidade, né? Porque peso, ó, é massa vezes gravidade. Então, o que que ele fez? Ó? Simplificou as duas massas aqui, passou esse R para cá multiplicando, tá? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Passou o R, deixa eu só virar aqui um pouco. Passou o R para lá multiplicando, então como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar V ao quadrado igual a quem? Ao raio vezes a gravidade vezes a tangente do alfa, né? Isso daqui era ao quadrado, vai ficar a raiz aqui, né? De R vezes gravidade vezes a tangente de alfa, tá? Então, dá na mesma, certo? Eu acho que lá na prova de vocês não tem curva sobrelevada, tá? O que que eu quero que vocês lembrem? Lembrem disso daqui, tá? Então, esses sistemas aqui, ó, são os mais comuns que a gente tem, tá? Essas quatro figurinhas que eu fiz aqui para vocês. Então, vocês têm que lembrar que vocês podem ter numa lombada ou numa depressão, dentro, por exemplo, de um looping de montanha-russa ou no globo da morte, né? Numa curva plana, numa estrada, quem é que fica? E se vocês tiverem um objeto que tenha tração, tá? Então, essas são as questões aí do movimento circular que vocês têm. Na lista... Oi.
Da lista, qual que é as questões para fazer desse Isso, movimento vou circular? falar agora, tá? Então, na lista, vocês vão fazer, por exemplo, ó, a questão número 1, tá? Movimento circular. A questão número 1, a questão número 4, a questão número 6, deixa eu ver ali, a questão número 9, e a questão número 12, pode ser. Certo? Ok? Então, esse é do movimento circular, tá? Rotação e momento angular. Então, vejam, gente, nessa parte de rotação e momento angular, lembram que eu expliquei para vocês aqui, mas não tinha lista, né? Nessa questão de conservação de momento angular, a gente fala de velocidade angular, desses movimentos de rotações, dentro de um movimento circular, tá? Por isso que eu não coloquei ali lista para vocês nem nada, né? É só para a gente discutir um pouco a respeito desse momento angular aí, né? Que a gente tinha em relação a esses eixos de giro que eram os nossos momentos de inércia, né? Inércia rotacional, enfim, tá? Eu não cobrei muita coisa, por quê? Porque aqui a gente tinha que fazer algumas derivadas, né? Alguns produtos vetoriais, e aí nós só discutimos um pouquinho a respeito da teoria, tá? Mas não desse mapa 13, então não tem nada aí de exercício para vocês, tá? E aí agora, os 3 últimos mapas, que é o movimento retilíneo, né? O movimento uniforme e o lançamento de projéteis, tá? Que é o movimento oblíquo. Dentro desses exercícios aí, eu vou explicar para vocês, porque aí eu quero que vocês deem mais ou menos uma olhadinha bem geral, assim, naquela folhinha de exercícios que vocês têm ali, tá? Mas dentro desses movimentos, então, eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Do que aquilo que vocês vão verificar ali nos exercícios, tá? Mas vocês podem dar uma olhadinha bem boa aí, né? Resolvam aqueles exercícios e verifiquem aquilo que vocês tiverem, tá? O que acontece no movimento uniforme, tá? Primeiro, movimento retilíneo uniforme, ou só MU. O que acontece no MU? A velocidade é uma constante, né? A aceleração vai ser zero. A equação que a gente tem é a equação da posição, que é a minha do sorvete, né? A posição final é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? No geral, gente, eu não vou cobrar nenhum exercício que tenha esse formato só de movimento uniforme. Por quê? Porque o que eu vou cobrar de vocês é, por exemplo, quando a gente faz o lançamento oblíquo, tá? No lançamento oblíquo, eu tenho movimento uniforme em relação a X e movimento variado em relação a Y. Então, esse é um tipo de exercício que eu vou cobrar, por exemplo, que aí abrange já os 2 exercícios que vocês precisam, tanto o movimento uniforme, né, quanto o movimento, certo? Então, nesse caso desses movimentos, o que vocês têm que lembrar, então, tá? Primeiro, eu tenho esse movimento uniforme, né, tenho aqui o movimento uniforme, e aí eu vou ter o movimento variado. O meu movimento variado, ele serve tanto para queda livre, quanto para o lançamento horizontal, quanto para o lançamento vertical, né? A mesma coisa, o oblíquo. As equações são a mesma. O que a gente tem no movimento variado? A minha velocidade vai ser diferente de zero, né? E ela varia, certo? A minha aceleração também vai ser diferente de zero, mas ela vai ser constante, né? A minha aceleração, por isso que ele me diz movimento uniformemente variado, tá? Então, a minha aceleração vai ser constante
e a minha velocidade vai ser diferente de zero e estará variando. A aceleração também vai ser diferente de zero, mas ela tem um valor constante, tá? Quem que são as equações que eu tenho? A da posição, que é o S0 mais o V0t, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Daí lembrem que essa aceleração aqui pode ser substituída pela gravidade, né? Se for uma queda livre ou um movimento vertical. Quem mais que eu tenho? A função da velocidade, que é o V0, mais a aceleração vezes o tempo, né? Daí lembrem também que esse A pode ser substituído pela gravidade. E a equação de Torricelli, né? Que é V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, né? Lembram lá? Do vovô que pegou a vovó mais 2 amigas suas, né? Então, essas são as nossas funções, né? Que eu tenho aqui, ó. O que mais que vocês têm que lembrar, o que eu vou cobrar lá na prova, né? Que quando a gente faz a derivada, se lembram? Se a gente derivar, tá? Se nós fizermos a derivada da Prof, posição... Oi, ali o delta S é a distância, né? a distância, isso, Pode ser distância. da altura ou alcance? Pode, pode. Aham. Nesse caso aqui, ó, nunca vai ser alcance, tá? Porque na relação do alcance a gente só tem movimento uniforme. Então vai ter que Ah, ser essa equação aqui para a gente achar o alcance, tá? Certo? Até vou pôr aqui. Essa parte aqui é que a gente fala o alcance, tá? Porque em relação a x, o movimento é sempre uniforme. Em relação a y, que ele vai ser variado, tá? Então, aqui, ó, você aqui você pode achar altura, certo? Mas você não pode achar alcance. O alcance é sempre por essa aqui, tá? beleza. Então, esse ΔS, isso mesmo, ó. Esse ΔS aqui, ó, esse A pode ser a gravidade. Até vou pôr aqui, ó. O ΔS pode ser, tá? Sempre nessas equações aqui, se eu estiver falando de movimento vertical, o meu ΔS pode, tá? Então, vamos voltando aqui, então. Ó. Se nós pegarmos a derivada, né? A derivada da posição, a gente tem quem? Velocidade, né? Se nós pegarmos a derivada da velocidade, nós temos a aceleração, né? Lembram disso? Então, o que que acontece aqui, ó? Se nós derivarmos a posição, a gente tem velocidade, que de certa forma, como é que fica se a gente fizer essa equação da derivada, né? Nós temos assim, ó, que a velocidade pode ser quem? A derivada primeira de x ou de s, tanto faz, né? Em função do tempo, ó, tá? Ou, se a gente quiser, representa assim, ó, a velocidade, a derivada de s em relação ao t, né? O que eu posso fazer para a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou, se eu quiser, eu posso determinar assim, né? A derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? A derivada segunda do tempo, tá? Então, lembra que se vocês estiverem lá na prova, gente, vai ter uma equação dessas, tá? Eu vou dar uma função da posição e vocês vão ter que derivar para achar velocidade ou para achar aceleração, tá? Mas é uma função bem simples. Por exemplo, tá? Só vou fazer um exemplo assim, aqui bem básico para vocês terem uma noção. Por exemplo, assim, ó, lá na prova, eu vou colocar uma função assim, sei lá, vamos pensar que ela obedeça, o móvel obedece uma função S igual a, sei lá, vamos pôr assim, ó, 3t ao quadrado mais 5t mais 4, né? Ó, vamos pensar assim, tá? E eu vou pedir para vocês qual que é a função da velocidade, tá? A função da velocidade. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Então, ó, se eu pegar a derivada de s em relação a t, vai ficar a minha velocidade. Então, como é que fica a derivada de s em função de t? Quanto que é a derivada de 3t ao quadrado?
6t. Isso, 6t. Mais, quanto que é a derivada de 5t? 5. 5. 5. Quanto que é a derivada de uma constante? 0. Zero. Então, ó, essa é a minha velocidade. E aí, se eu pedisse assim, ó, qual que é a velocidade quando t for 2 segundos? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar isso aqui, vou substituir o t por 2, né? Porque, ó, eu já tenho a função, então fica aqui, ó, v igual a 6 vezes 2 mais 5, né? Então, 6 vezes 2, 12, mais 5, 17, ó, metros por segundo, se tiver no sistema internacional. Se eu pedir a aceleração, o que que eu vou fazer? Pego essa aqui e vou substituir, né? Ó, faço a derivada disso para achar a aceleração. Quem que é a derivada disso aqui? É 6, né? Então, a minha aceleração eu já sei que é constante, porque ela vai ser 6, certo? Então, vai ser bem simples assim, ó. Claro que não vai, eu posso ter aqui, por exemplo, t ao cubo, t ao quadrado, para a função ficar um pouquinho maior, tá? Mas são esses tipos de derivadas que vocês vão ter lá para fazer, tá? Lá De na boa? prova vai ter. Oi, Não, de boa. de boa, tá? Vocês vão fazer e vocês vão completar lá. Eu posso pedir a função da velocidade, a função da aceleração, daí é só derivar. Se eu pedir a velocidade em t igual a tantos segundos, a posição em t igual a tantos segundos, aí é só vocês substituírem, tá? Então é bem de boa, certo? É só para vocês lembrarem que a posição e a aceleração são derivadas, tá? E aí, o que mais? Bom, em relação a isso, então, eu vou pedir a derivada, e aí, depois, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir assim, tá? As relações de lançamento vertical, horizontal e oblíquo, tá? Então, as três coisas, ó. Primeiro, quando a gente tem lançamento horizontal, tá? Lembram lá, se a gente lançar horizontal, tá? O que que significa eu lançar horizontal? Eu pegar alguma coisa e atirar aqui, tá? Ó, eu vou lançar uma coisa horizontalmente. Então, eu vou pegar daqui e vou jogar para cá e ele vai cair, tá? O que que acontece, ó? Quando a gente tem o lançamento horizontal, a gente tem que pensar assim, ó. E quando eu estou vendo em X, que é essa direção aqui, ó, horizontal em relação a X, ele é sempre um movimento uniforme. Então, é sempre isso aqui, ó. Tá? Sempre vai ser um movimento uniforme em relação a X. Então, vai ser isso aqui. Então, se eu pedir alcance, ó, tá? Se eu pedir esse alcance aqui, eu tenho que o alcance é sempre aquela formulazinha aqui, né? S igual a S0 mais Vx vezes T, tá? Que é a velocidade que eu tenho em X, tá? Nunca a velocidade que eu tenho em Y. Então, vamos pensar assim, ó. Se aqui eu tiver, sei lá, vamos pensar que eu sempre vou ter uma altura, né? Então, em relação a Y, o movimento é variado, tá? Em relação a X, o movimento é uniforme. O tempo que eu demoro para fazer esse percurso aqui é exatamente igual ao tempo, por exemplo, que se eu usar para soltar alguma coisa, uma bola, por exemplo, horizontalmente aqui, né, da mesma altura, tá? O tempo é exatamente o mesmo. O tempo daqui e o tempo daqui são iguais. Como é que você vai achar o que ele demora para cair aqui, ó? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui uma altura de 10 metros, né, e eu quiser calcular esse alcance e tiver uma velocidade em x, por exemplo, sei lá, 3 metros por segundo, e eu quero saber quanto que isso daqui vai ficar longe, o que que eu posso usar? Eu posso calcular esse tempo que ele demora, né, para cair esses 10 metros. Como é que eu vou calcular o tempo que ele demora para cair esses 10 metros? Por essa função aqui, ó, né? Ó, aí isso aqui vai ser zero, em y vai ser zero, e aí eu vou usar a gravidade. Eu tenho a queda de 10 metros e vou saber quanto tempo ele demora para cair. Sabendo quanto tempo ele demora para cair, eu vou achar aqui a minha posição, né? Porque eu tenho a velocidade em x, ó, certo? Que é 3, e aí eu vou achar o meu alcance, que é o S, com aquele mesmo tempo que ele demora para descer aqui, tá? Então, ó, o tempo de queda,
se a gente desprezar a resistência do ar, o tempo de queda para ele cair horizontalmente ou para ele cair obliquamente é sempre igual, tá? Então, os lançamentos horizontais e esse daqui que seria o vertical, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta aqui, ó. Certo? Eles se equiparam, tá? Então, eu só tenho que cuidar quem é X, tá? E quem é Y, porque aí eu vou ter aqui também uma velocidade em Y, tá? Vertical, ó, vertical é sempre VY, certo? Horizontal é sempre VX. Então, vocês podem verificar lá, eu fiz um exemplo desses para vocês, né, lembram? Eu fiz um exemplo, opa! Eu fiz um exemplo desse para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a lista que até quero ver aqui. Então, aqui, ó, o movimento uniforme, tá? Então, vocês vão ter aqui, ó, essas. Eu não coloquei Prof, você não nenhuma. está compartilhando a tela? Ah, é verdade, não tô. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Aqui. Vejam, ó, desses aqui que tem as posições, tá, gente? Eu não vou cobrar nenhuma dessas aqui, ó, tá? De encontro, não coloquei nada ali, tá? Eu vou cobrar aquelas de derivação, tá? Do movimento uniforme, na verdade, é só as derivadas, tá? Porque esse tipo de problema aqui, simplesinho, eu não vou pedir para vocês, tá? Porque eu vou juntar as duas coisas aqui nesse movimento, o movimento variado, tá, gente? O movimento uniforme, eu vou cobrar nos lançamentos verticais e queda livre, tá? E os oblíquos, certo? Então, vocês deem uma olhadinha boa desse QL, ó, o queda livre, tá? Os de queda livre e os de lançamento oblíquo, tá? Esses exercícios e aqueles exemplos que eu dei para vocês, eu quero que vocês olhem, certo? Porque o lançamento, o movimento vertical, o movimento variado e o movimento uniforme, eles se completam nesses exercícios aqui, tá? Então, olhem esses de queda livre e esses de lançamento oblíquo e os exemplos que eu fiz para vocês desses aí, tá? Do movimento horizontal, lançamento vertical e lançamento oblíquo, tá? Queda livre. Então, o movimento uniforme e o variado vão estar dentro desses exercícios, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esses exercícios aqui é que eu vou pedir mais para vocês, tá? Então, por exemplo, ó, um corpo é lançado verticalmente para cima, tá? Então, qual que é a altura máxima? Qual que é o tempo de permanência do ar? Qual que é a velocidade com que o corpo chega ao solo, tá? Então, lembrem que isso daqui, ó, esse tempo de queda, tá? A altura máxima atingida e o tempo de queda, eles são sempre iguais, tanto para o lançamento horizontal quanto para o lançamento vertical, tá? Então, deem uma boa olhadinha nesses exercícios aqui, ó, de queda livre de lançamento oblíquo, tá? Que é o que vocês vão ter. Porque, por exemplo, olhem, gente, nesse set aqui, ó, que é um lançamento horizontal, tá? Que eu coloquei aqui como lançamento oblíquo, mas na verdade ele é um lançamento horizontal. Eu vou resolver esse set aí para vocês, tá? Para vocês perceberem que os três o movimento o movimento uniforme e o variado, eles estão juntos, tá? Então, o que que me diz aqui o exercício, ó? Vocês enxergam ele virado quando eu faço aqui com a tela compartilhada? Normal, prof. Normal? Todo mundo? Tudo certo, prof. Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui assim mesmo. Ó, o exercício 7 do LO me diz assim, ó, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu vou cobrar, tá? Ó, um avião de bombardeio voa horizontalmente. Então, ó, o avião, tá? Vamos fazer aqui assim, ó. Que lindo, meu avião. Ele lança aqui, né? Ó, ele voa horizontalmente com uma velocidade, então é um Vx, ó, tá? Porque é uma velocidade horizontal, de 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. A altitude de 125 metros, ó. Então, isso aqui, ó, em relação ao chão, ele está a 125 metros, tá? Quando solta uma bomba, desprezando a resistência do ar, determina. Então, vejam bem, ó.
ele vai largar uma bomba aqui, né, ó, com essa velocidade. Então, se ele tem essa velocidade em x, essa bomba vai ter esse trajeto, mais ou menos, né? Vamos pensar assim, ó, tá? Ela não vai cair aqui onde ele largou a bomba. Ela vai cair mais para frente porque ele tem essa velocidade aqui, ó. Daí ele quer saber, ó, determine o tempo de queda. Vejam bem, o tempo de queda, se essa bomba está caindo, é um movimento vertical, tá? Então, o tempo de queda tem a ver com a altura. Então, é um movimento variado. Então, como é que eu vou achar o tempo se o movimento é variado? Eu vou ter que usar isso aqui, ó. Como eu tenho altura, ó, eu vou ter que usar essa equação aqui, né? S igual a S0 mais VY vezes T, mais, porque ele está descendo, então é favor da gravidade, né? Então, a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O que que acontece? Isso é zero, né? Em y, a velocidade inicial também é zero. Então, isso tudo aqui é zero, ó. Qual que era a posição que ele estava? 125 metros. Ele vai cair 125 metros, né? A gravidade é 10 sobre 2, né? Vezes t ao quadrado, ó. Então, o que que acontece aqui? Se eu pegar isso aqui, 10 dividido por 2 vai ficar 5, né? Então, eu vou ter assim, ó, t ao quadrado igual a 125 dividido por 5. Então, eu vou ter t igual a raiz de... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu dar minha calculadora aqui. Deixa eu só organizar aqui. 125 dividido por 5 dá 25, né? Raiz aqui, ó. 25, então o meu t vai ser 5 segundos, ó. 5 segundos é o tempo de queda, ok? Então, ó, ele tá caindo, eu vou ter que usar isso aqui porque é movimento variado. Aí ele me pede o alcance da bomba, ó. Quem que me pediu antes, ó? Quando é que eu calculava o alcance, né? Então, ó, o alcance é isso aqui, tá? Então, sempre que eu pedir alcance, gente, alcance é em relação a x. Então, tem que ser movimento uniforme, ó. Então, vai ser quem? S, né? Ó, a letra B, por exemplo, vai ser S igual a S0 mais o Vx vezes o T. Por que Vx? Porque Vx é a relação do movimento uniforme em relação a x. Então, qual que vai ser o meu alcance? É o que eu preciso saber. O S0 é 0. A velocidade em x é a velocidade que ele estava voando em x, ó, horizontalmente, então é 100. Vezes quem? Vezes o tempo que ele demorou para cair. E o tempo que ele demorou para cair? 5 segundos. Ó, o tempo que ele demora para cair verticalmente é o mesmo que ele demora horizontalmente, tá? Porque eu estou desprezando a resistência do ar. Então, ó, a posição do alcance vai ser 500 metros. Então, vejam bem, ó, em relação a onde ele jogou a bomba vai cair 500 metros aqui, ó, tá? 500 metros à sua frente, ó, certo? Então, aqui é sempre movimento horizontal, ó, horizontal é sempre movimento uniforme, vertical é sempre movimento variado. E daí a letra C, ele me pede assim, ó, a velocidade com que a bomba cai ao solo. Aqui, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, quando a bomba cai aqui, tá, ela tem uma velocidade que é constante aqui em x, tá, mas ela vai ter uma velocidade também em y, que varia. Então, ó, o que que acontece quando ela cai aqui no chão, tá? Deixa eu fazer agora aqui, tá? Quando ela cai no solo, ó, vou fazer aqui um novo desenho, certo? Ó, a bomba vai estar descendo aqui, né? Então, quando ela chega aqui no solo, ó, o que que acontece com essa bomba? Ela tinha, deixa eu fazer aqui bem bonitinho, ela tinha uma velocidade em x, que é sempre constante, nesse caso ali era 100 metros por segundo, tá? E ela vai ter que ter uma velocidade em y. Quem que é a velocidade em y? Eu não sei, porque a velocidade em y varia. Mas quem que é o meu v em y, se é o movimento variado? É o v0 de y mais a gravidade vezes o tempo de queda. Então, o meu v em y vai ser 0, porque ele só tinha, quando ele saiu daqui, ó, ele só tinha Vx, que era a velocidade do avião na horizontal. Ele
abandonou a bomba aqui, ó. Então, a velocidade em y, nesse momento de largada, a velocidade inicial do y é 0, tá? Quando ele solta ela aqui. Mas conforme ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade em y. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? 10 da gravidade vezes o tempo que ela demorou para cair. O tempo que ela demorou para cair, nós calculamos aqui, ó, 5 segundos, né? Então, aqui vai ser vezes 5, ó. Então, a minha velocidade em y vai ser 50 metros por segundo. O que que acontece, ó? Então, aqui eu tenho 100 e aqui eu tinha 50, né? Qual que é a resultante dessa minha velocidade, ó? A resultante dessa minha velocidade é o que eu vou calcular, ó, né? Olhem bem para isso. Quem que é a minha velocidade resultante? É a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Que tem como catetos o Vx e o Vy, ó. Então, vai ser a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, qual que é a velocidade resultante que ele chega ao solo? Vai ser a raiz de 100 vezes 100, né? De 100, deixa eu fazer aqui, ó, 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado, né? Então, dá 12.500, ó. A raiz disso aqui, 11, ó, a velocidade resultante, 111,8 metros por segundo, tá? No momento em que ele toca o solo, ó, vocês têm que lembrar disso, tá? Que ele tinha uma velocidade em x que é sempre a mesma, lembram disso, tá? Porque é um movimento uniforme, ó. Então, em x é sempre a mesma velocidade, mas em y ela vai variando, tá? Ela vai aumentando de acordo com aquilo que ele vai se organizando aí, certo, gente? Então, ó, é bem parecido com isso. Prof, desculpa te cortar. Tu consegue Pode. fazer a 8 também? A 8? Sim. Isso, nessa mesma linha. Tá? Então, vejam, ó, tá? O que eu vou cobrar de vocês é bem parecido com isso. Ficou mais claro agora? Ficou melhor de entender? Tá? Vocês têm que lembrar sempre, ó, em X é sempre uniforme, em Y é sempre variado. E aí, vocês têm que lembrar dessas equaçõezinhas aqui, tá? Que no uniforme, no variado eu sempre vou ter isso, no uniforme eu sempre vou ter isso. Eu vou fazer a 8 também, ó. Tá? Depois eu passo ali as fotinhas para vocês, ó. Prof, Oi. a prof poderia explicar 11? Sim, eu já chego lá. A 11 dessas aqui, né? Sim. Tá, eu já vou chegar lá, que é uma das que vocês vão ter também parecido lá na prova, tá? Daí eu já vou fazer a 8 e daí já faço a 11 também ali, tá? Então, vamos lá, para a questão 8. O que que nós temos ali com a 8? Deixa eu focar aqui para vocês. A 8 me diz assim, ó. Do alto de uma torre, atira-se horizontalmente uma pedra. Essa daí acho que tá com a resposta errada, tá, gente? Só para dizer para vocês. Ó, do alto de uma torre, atira-se horizontalmente uma pedra com velocidade de 20 metros por segundo. Então, vejam bem, agora eu tenho um processo inverso daquele que eu tinha do canhão, né, ó. Porque o que que eu tenho aqui? Eu tenho a torre, né, e aí ele atira horizontalmente essa pedra, ó, com uma velocidade de 20 metros por segundo, né, ó. 20 metros por segundo. E essa pedra aí, ela faz uma trajetória, né, e cai a quanto? A 80 metros do pé da torre, né? Então, vejam bem, gente, ó, o alcance que ela tem aqui, ó, é 80 metros, né? Quem que é essa minha velocidade se eu estou atirando horizontalmente? Isso aqui é Vx, tá? Ó, horizontalmente é sempre Vx. E esse daqui é o meu alcance em x, tá? Ó, porque é alcance, ó, tá? É uma posição horizontal. Então, isso aqui tá ligado a quem? Ao movimento uniforme. E aí ele me pede assim, ó, calcule a altura da torre. Então, eu preciso saber esse h, que é variado, ó, tá? Então, vejam bem, ó, se eu tenho o alcance e tenho a velocidade dele em x, olhem aqui, gente, ó. Quando eu vou fazer o alcance, eu tenho que usar isso aqui, ó. Então, eu tenho o alcance, ó, e tenho o Vx. Então, eu posso achar quem? Eu posso achar o tempo, porque a posição inicial dele era 0, né? Porque é em relação à torre.
Então, aqui é 0, aqui eu já tenho que é 20, e aqui eu vou achar o tempo, né? E aqui eu tenho que é 80, né? Ó, então, agora vamos fazer. Se eu tenho Vx e tenho Sx, ó, então, para mim, primeiro eu preciso achar o tempo de queda, né? Quanto tempo ele demora? Quanto tempo ele demora para cair, para que depois eu possa achar a altura. Então, vamos lá, ó. Vai ficar aqui, ó, em x, porque é movimento uniforme, então vai ser a posição final, a inicial, mais a velocidade em x vezes o tempo. O alcance, eu sei que é 80 metros. O S0 é 0. A velocidade que ele atirou horizontal, então, é em x, é 20, vezes o tempo, ó. Então, eu vou ter um tempo aqui de 80 dividido por 20, né? Porque isso aqui não conta. Então, o meu tempo aqui vai ser 4 segundos, né? Ó, eu tenho um tempo de queda de 4 segundos. Qual que é a altura da torre? A altura eu tenho que fazer para o variado. Então, a altura é quem? S igual a S0 mais V0 y, né? Porque eu estou falando da altura, então, em relação a y, vezes o tempo, mais a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A altura da torre é o S. Lembra que eu disse que eu posso ter aqui, ó, esse meu S ou delta S aqui, ó, pode ser a altura, né? Ó, é essa função aqui que eu estou usando, porque a altura é sempre variado, movimento variado. Então, aqui vai ficar aqui, S vai ser 0 mais 0 em Y vezes 4, mais 10 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2, né? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, sobra quem? A altura da torre vai ser 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 10, 160, né? Ó, 160 dividido por 2, então eu vou ter 80 metros. Eu falei que estava errada a resposta, tá? Até vou corrigir aí já para não deixar errado aí, tá? 80 metros. Certo, gente? Ó, então vocês têm que cuidar. Vocês podem ter, ó, o mesmo problema, né? Vocês tinham a altura, tá? E o Vx. E aí vocês precisariam do alcance. Ou vocês têm o alcance, e aí vocês lembram sempre, o alcance é só movimento uniforme, tá? Ok? A 8? Então vamos lá para 11, ó. Né? Então vejam, gente, ó, lançamento horizontal e vertical é isso aqui, tá? Que vocês vão ter que tomar esses cuidados aí. Vou fazer a 11 agora. A 11 é o lançamento oblíquo, tá? O que que acontece no lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo, vocês vão ter alguma coisa, tá? Que vai subir com um ângulo, né? Deixa eu organizar aqui. Ó. Lançamento oblíquo, vocês vão ter movimentos em Y e movimentos em X, tá? E todos eles vão estar relacionados a um ângulo de inclinação, que nós vamos chamar de alfa. A primeira coisa que vocês vão fazer é sempre determinar essas velocidades aqui, tá? Então, vocês têm que achar quanto é essa velocidade em x, tá? E quanto que é essa velocidade em y. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Porque, geralmente, vocês vão ter essa velocidade aqui, ó, né? Deixa eu fazer em vermelho aqui, se eu conseguir. Ó, vocês vão ter essa velocidade aqui, tá? Então, vocês vão ter esse V, vocês vão ter que achar o Vx e o Vy, tá? Em relação a esse ângulo que vocês têm aí. Olha o que que diz o exercício 11, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, aqui, ó, vocês vão ter quem? Né? Nesse ponto aqui, ó, vocês vão ter a altura máxima, né? Ó. Sempre que vocês tiverem a altura máxima, a velocidade em y vai ser 0, tá? A velocidade em x, aqui, ó, a velocidade em x é sempre constante, tá? Ela nunca vai mudar. Essa velocidade em x que vocês vão calcular aqui embaixo, ó, a velocidade em x, ela vai ser sempre a mesma. Em qualquer ponto dessa trajetória, esse Vx nunca muda, tá, gente? Isso vocês têm que saber.
toda vez que você fizer esse lançamento oblíquo aqui ou aquele lançamento horizontal aqui, ó, a velocidade em x nunca muda, tá? Ela sempre permanece constante. Qual que é a velocidade que muda? A velocidade em y, tá? Porque ela vai ser variável, certo? Então, na altura máxima, a velocidade em y é zero, mas a velocidade em x sempre vai ser a mesma que vocês calcularam aqui. Como é que vocês vão calcular esse Vx e esse Vy? Lembram das equaçõezinhas, ó? O Vx é o cateto adjacente, ó. Então, o Vx é a própria velocidade, só que vezes o cosseno do ângulo, tá? E o Vy vai ser a própria velocidade que você tem aqui, ó, só que vezes o seno do ângulo, tá? Por que seno? Porque o Vy é o cateto oposto, né? Ele vai estar aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no lançamento oblíquo é sempre calcular isso aqui, tá? Vx e Vy. É a primeira coisa que vocês vão fazer. Mas vamos lá para 11, então, tá? Para a gente entender aqui como é que aplica isso aqui, para o lançamento oblíquo. Diz assim, ó. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial a 500 metros por segundo, em módulo, a 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando a gravidade, determine o alcance máximo horizontal da bala. Então, veja bem, gente, ó. Claro que eu vou pedir muito mais que isso lá na prova. Eu lancei uma bala de canhão aqui, ó, tá? Com um ângulo de 45 graus e com uma velocidade, ó, a velocidade, como eu não falei nem Vx nem Vy, é o próprio V, com velocidade de, deixa eu voltar aqui, 500 metros por segundo, né, ó, 500 metros por segundo. Quem é que eu quero saber? Quero saber qual é o alcance, tá? Se eu preciso saber quem é o alcance, eu já sei que o meu alcance vai ter que ser encontrado em relação a x. Então, o alcance vai ser a posição inicial mais a velocidade em x vezes o tempo que ele fica aqui no ar, ó, tá? Para mim achar tudo isso, quem é que eu preciso saber? Primeira coisa, achar quanto vale esse Vx, ó. Como é que eu calculo o Vx? Por isso aqui. Só que eu vou precisar dos dois, ó. Por que que eu vou precisar dos dois? Porque para mim achar esse tempo de queda, eu vou precisar do Vy. Porque o tempo depende de quanto ele vai subir e descer aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Calculando o Vx. Vx é a própria velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então, o meu Vx vai ser 500 vezes o cosseno de 45. Lembram que o seno e o cosseno de 45 vai dar o mesmo valor, né? Porque é a metade. Então, eu vou ter Vx e Vy igual, vocês vão ver. O Vx, então, vai ser quem? Se vocês olharem aqui, lembrem da calculadora tá em DEG, tá? Tem que estar um Dzinho ali. Então, vai ser 500 vezes o cosseno de 45. 353,5. Então, 353,5 metros por segundo. Vou calcular o Vy também. Eu já sei que vai dar a mesma coisa, porque é 45 graus. Mas se não for, não dá a mesma coisa, tá? Se for 30, se for 60, vai dar um outro valor. Então, o Vy é a própria velocidade vezes o seno do ângulo. Então, o meu Vy vai ser 500 vezes o seno de 45, tá? Então, o meu Vy vai ser 353,5 metros por segundo também, tá? Porque, ó, se eu fizer aqui 500 vezes o seno de 45, ó, dá a mesma coisa, tá? Lembram? Seno e cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, né? Tá? Então, os dois são iguais. Muito bem. Achei a primeira coisa que eu preciso achar no lançamento oblíquo, ó, que é sempre o Vx e o Vy. Então, agora vamos achar o tempo que ele fica no ar. Para mim achar o tempo que ele fica no ar, a primeira hipótese é eu fazer isso aqui, ó. Achar a altura máxima. O tempo dele chegar na altura máxima. Por quê? Porque aqui a velocidade final é zero, ó. Tá? Então, eu posso achar a equação aqui, ó, pela equação da velocidade. Deixa eu pegar aqui, ó. Pela equação da velocidade, como eu tenho a gravidade, e a velocidade final é zero, e eu tenho a velocidade inicial, eu posso achar o tempo que ele demora para subir. Lembra? O tempo que ele demora para atingir a altura máxima é exatamente o mesmo tempo que ele demora para cair. Certo?
Então, vamos lá, vamos fazer lá. Então, eu tenho o V0, o V final em Y vai ser igual ao V inicial em Y menos a gravidade vezes o tempo. Por que menos a gravidade? Porque eu estou subindo, tá? Se eu estou subindo, então eu tenho que ir contra a gravidade. Então, a velocidade final lá em Y, na altura máxima, é 0. A velocidade inicial em Y eu tinha aqui, ó, né? 353,5 menos 10 da gravidade vezes T. Então, o meu T vai ser quem? 353,5 dividido por 10, né? Positivo, ó, porque ele vem para cá negativo, então, quer dizer, ele é negativo, vem para cá positivo, tá? Então, eu vou ter aqui um tempo de subida de 35,35 segundos. Mas o que aconteceu, gente? 35,35 segundos é o tempo que ele demorou para chegar aqui em cima, ó. 35,35. Quanto é que ele vai demorar para descer? Mais 35,35, tá? Então, quanto que é o tempo total? Então, eu vou pôr aqui uns segundos, né? Qual que é o tempo total que ele fica no ar? Então, o tempo total que ele fica no ar, ó, o tempo total vai ser quanto? 35,35 vezes 2, ou 35,35 mais 35,35, né? Então, isso aqui dá 70,7 segundos, né? Ó, esse é o tempo que ele permanece no ar. Se ele permanece esse tempo no ar, então, qual que vai ser o alcance máximo dele? Aqui, ó. Então, eu vou pegar lá, ó, S igual a S0 mais Vx vezes o tempo. Lembra? O Vx é sempre constante. Então, o alcance vai ser 0 mais o Vx, 353,5, vezes o tempo total de permanência no ar, ó, 70,7. Então, aqui vai ser 353,5 vezes 70,7. Vai dar 25 mil metros, né? O meu deu isso aqui, ó, 24.996. É porque provavelmente ele tem arredondado, né? A metragem ali, ó. 24.996,22 metros, tá? Aproximadamente 25 mil metros. É só uma questão dos arredondamentos aqui das vírgulas, ok? Se eu pedisse a altura máxima, uma outra coisa que eu posso pedir, tá, gente? Qual que é a altura máxima? A altura máxima é quanto? É eu pegar aquela função aqui, né? Eu pego essa função aqui, ó, e jogo no tempo os 35,35, né? Que é o tempo que ele demorou para subir. Mas que velocidade eu vou usar? Como ele está subindo, eu vou ter que usar aqui a velocidade em x, né? Que seria o meu VI, aliás, em velocidade em y, né? Que é o VY que eu calculei aqui, tá? Uma outra coisa que eu posso pedir, então, a altura máxima. Aí vocês vão usar essa equação aqui, ó. O alcance, né? Ó, o alcance é sempre isso aqui, com o tempo total de permanência no ar, tá? Lembram? Sempre, ó, o tempo que leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, ok? Prof, Oi. na questão 9, a resposta do alcance na lista estava em metros por segundo, se eu não me engano, ao quadrado. Na 9 do LO? Isso. Deixa eu ver, ó. Tá aqui na tela, ó. Determine a É altura metro por máxima. segundo. Ah, é verdade. Será que está errado só a unidade de medida ou está errado o valor também? Não sei, vamos fazer? Porque eu fiz a diferente. Tá, vamos fazer ela aqui, então. É a 9, né? Vamos fazer também, então. Daí é a última. Viu, gente? É assim, tá? A prova de vocês vai ter isso daí. Bem bom vocês perguntar, porque as questões de movimento uniforme deve ter, tem umas 3 dessas aí para vocês fazer, tá?
Deixa eu fazer a 9, então, aqui também. Das 5 questões, 3 é isso daí? É. Uhum. Nossa, é. Tem uma de circular, tá? Tem uma de movimento circular. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento só para me conferir. É isso mesmo, gente. Vocês vão ter uma de quantidade de movimento lá e energia, tá? Uma de movimento circular e movimento angular, né? Que vai estar junto. E as outras 3 é de lançamento horizontal, a de oblíquo e a da derivada lá, tá? Então, por isso, bem uma atenção especial a essas de lançamento para vocês estudar, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer a 9 também. Depois vocês refaçam, e aí qualquer coisa aí durante a semana vocês podem me perguntar, tá? Então, vamos ver a 9 ali, ó. Um projétil é lançado do solo segundo um ângulo de 30 graus com horizontal. Então, vamos lá, tá? Tenho aqui. Façam o desenho na prova também, e vocês não se perdem, tá? Depois vocês tiram a fotinho para pôr lá para mim, ó. Então, vamos lá. Aqui está o meu lançamento, né? O meu ângulo aqui é 30 graus, certo? Com uma velocidade de 60 metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade V, ó, o V é 60 metros por segundo, que é o que ele tem aqui de lançamento, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, independente do que pede, tá, gente? Sempre Vx e Vy, a primeira coisa que eles vão fazer. Daí ele me deu ali, ó, determine a altura máxima e o alcance do projétil. Então, ó, eu quero saber quem? Eu quero saber isso aqui, ó, né, ó. Quanto vale a altura máxima? Daí lembrem que na altura máxima, a velocidade final em y é sempre 0, tá? E ele quer saber esse alcance, ó, que é o meu S. Daí lembram que se eu quero saber esse S do alcance, é sempre quem? S0 mais o Vx vezes o tempo total. Até vou pôr um TT aqui, ó, tá? De tempo total de permanência no ar. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quem que é? Calcular o V0 em x, né? Sempre igual para qualquer ponto. Então, esse Vx é sempre a mesma. E o V0 em y, né? Ou o Vy, tanto faz. Então, sempre a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Então, vamos lá. Se eu for calcular o Vx, né? Ou V0x, tá, gente? É a mesma coisa. É a própria velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então, o meu Vx vai ser quem? 60 vezes o cosseno de 30 graus. Então, o meu Vx vai ser, vamos lá, é 30, né? Não, é 0,86, né? 60 vezes o cosseno de 30. 51,96, ó. Então, vamos pôr aqui. 51,96 metros por segundo. Agora, vamos fazer o VY. Então, é o próprio V vezes o seno do ângulo. Então, o meu VY vai ser 60 vezes o seno de 30. O seno de 30 é 1/2, né? Então, o meu VY vai ser 30 metros por segundo. Ok? Entendido isso, gente? Primeira coisa, se tiver um lançamento oblíquo, tem que calcular Vx e Vy, independente do que está pedindo, porque vocês sempre vão usar ele para fazer, tá? Então, vamos lá. Aí eu quero saber a altura máxima. Para mim saber a altura máxima que eu atinjo aqui, ó, eu preciso saber quanto tempo eu levo para subir até aqui, tá? Então, para mim saber quanto tempo, eu tenho que usar da velocidade, ó. A velocidade final é a velocidade inicial em y, menos, porque eu estou subindo, a gravidade vezes o tempo, ó. Lá em cima, ó, aqui na altura máxima, o vezes y é sempre 0, né? Então, esse meu VY aqui é 0. Então, vai ser 0 igual a velocidade inicial em y, que era 30, menos 10 de gravidade, vezes o tempo. Então, o meu tempo vai ficar quanto aqui? 30 dividido por 10. Então, eu vou ter um tempo de 3 segundos, ó. Tá?
Então, vamos lá. Eu demorei 3 segundos para subir, né? Eu vou demorar mais 3 segundos para descer. Então, eu já sei que o meu tempo total é 6 segundos, né? Mas vamos ao que interessa, então, agora, altura máxima. Então, para mim achar essa altura máxima é quem? É vertical, né? Vertical é movimento variado. Então, a altura, que é a minha posição, vai ser quem? S0 mais V0y vezes o tempo, menos, porque eu estou subindo, a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, quem que vai ficar aqui? S é igual a 0 mais VY, que é 30, vezes o tempo que eu demorei para subir, que foram 3 segundos, menos 10 da gravidade, vezes 3, que é o meu tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, S vai ficar aqui em 90, né? Porque isso aqui dá 0, menos, ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. Então, a minha altura máxima vai ser 45 metros, ó. Essa é a altura máxima, né? E aí, o alcance, tá? Ó, até vou pôr aqui, altura máxima. Tá? Agora, vamos achar o alcance. O alcance, lembra? É sempre isso aqui, ó, porque é horizontal. Então, o meu alcance é S igual a S0 mais Vx vezes o tempo total de permanência no ar. Ó. Então, o meu alcance vai ser 0 mais o Vx. Então, o meu Vx é esse aqui, né? Ó, 51,96 vezes o tempo total de permanência no ar. 3 segundos para subir, mais 3 segundos para descer. Então, 6 segundos. Então, meu alcance, ou a minha posição final, vai ser 51,96 vezes 6, né? 311,76 metros. Você tinha achado o quê, Débora? O que você tinha errado? Eu coloquei 3, eu não coloquei 6. Isso, ó, é um erro bem comum, tá, gente? Lembre sempre, ó, quando vocês vão fazer o alcance, tá? É o tempo total de permanência no ar. Então, ó, se eu demorei 3 segundos para subir, eu vou demorar mais 3 para descer, tá? Lembram? Sempre é o mesmo tempo, só que você tem que lembrar que para fazer o alcance, eu sempre tenho que dobrar esse tempo aqui, tá bom? É que na outra usou 3, né? Isso é. É só porque. Por que que é 3? É porque eu demorei só 3 segundos para chegar aqui em cima, Sim. Daí tá? eu meti o 3 lá. É verdade. Por isso que é bem comum, tá? Eu vou dizer que a maioria dos erros acontece isso, tá? Certo, gente? Então, vejam, ó, da prova de vocês, é basicamente isso. Deem uma boa olhada nesses lançamentos aqui, ó, tá? Horizontal e vertical. Vejam lá os exemplos que eu fiz para vocês e esses exercícios aqui. E aí vocês ficam craques, tá? Tá bem tranquilo aí para vocês resolverem daí, tá bom? Você consegue mandar a foto do que a prof fez hoje? Sim, eu vou mandar a foto já, deixa eu só organizar aqui e já mando a fotinha aí para vocês. Deixa eu ver o impulso, movimento circular, daí movimento variado aqui, daí o 7, deixa eu ver aqui, o 7, o 8, o 9 e o 11. Isso. Né? Acho que é isso aí. Esse aqui acompanha o 7, isso. Beleza, já mando aí as fotinhos, tá? Beleza, gente? Quem entendeu aí, tá? Podem, estão dispensados, tá? Deixa eu só fazer a chamada, peraí. Prof, Oi.
Você pode fazer só um exemplo de força centrípeta, que foi Posso. acho que foi o conteúdo que eu mais tive dúvidas. Uhum. Tá, deixa eu fazer então primeiro o exemplo de força centrípeta antes de tirar as fotinhas, daí eu mando todas as fotos junto. Beleza. Deixa eu pegar só mais uma folhinha aqui. Então, vamos fazer um de força centrípeta aqui. Deixa eu pegar um exercício aqui. Daqueles que eu dei para vocês. Movimento circular aí. Ó, vou fazer um bem completo aí, gente, que é o 6, tá? O exercício 6 da lista de vocês, ele é bem completo, que tem as 3 coisas aí. Tem a horizontal, tem a lombada e tem a depressão, tá? Que aí vocês só tem que tomar um cuidado aí para fazer, tá? Deixa eu só tirar os dados aqui, que daí fica mais fácil aí. Deixa eu pegar aqui, exercício aqui. Então, o exercício 6 ali da lista, ó. O veículo da figura tem massa de 1.200 quilos, então, eu até vou colocar aqui só para depois a gente ter. 1.200 quilos e realiza movimento sobre a pista mostrada, passando pelos pontos A, B e C com velocidade, ó. Então, vamos lá. A velocidade no ponto A é 20 metros por segundo. A velocidade no ponto B é 10 metros por segundo. E a velocidade no ponto C é 30 metros por segundo, respectivamente. O ponto A está num trecho plano e horizontal, enquanto os outros dois são os pontos mais alta e mais baixa de trechos curvilíneos de raio de curvatura, tá? Então, aqui 100 metros, ó. Tanto a subida quanto a depressão tem 100 metros de raio. Calcule a intensidade da força que a pista exerce sobre o veículo em cada um desses pontos, ó. Então, a intensidade que a pista exerce é a normal, tá? Então, ele quer saber, então, ele tinha lá, o trecho era assim, aqui, aqui e aqui, ó. Então, esse era o ponto A, esse era o ponto B e esse era o ponto C, tá? Olhem, gente, vamos analisar isso daqui, de acordo com aquilo que eu passei para vocês, ó. Aqui, ó, tá? Com aquelas figurinhas lá. Então, eu vou estar no ponto mais alto, no ponto mais baixo e na plana. Então, vejam assim, ó, quando isso acontece, o que que eu vou ter, ó? No ponto plano, eu vou ter a normal para cima, tá? E o peso para baixo. Só isso, ó. Num ponto plano, eu só tenho normal e peso. Por quê? Porque eu não tenho força centrípeta. A força centrípeta só vai aparecer quando eu tiver uma curva, tá? Então, no plano não tem nada, só tem normal e peso. Agora, olha aqui, ó, no ponto mais alto da curva. No ponto mais alto da curva, não, né? Da lombada aqui, eu vou ter o peso para baixo e a normal para cima. Só que aqui eu vou ter um raio, ó, dessa curva que tá me puxando aqui, que é essa lombada. Então, nesse ponto mais alto, o que que acontece, ó? Lembram lá da nossa figurinha? Ó, no ponto mais alto, eu vou ter que exercer um peso bem maior do que a normal para mim conseguir descer. Então, qual que é a equação que fica? Peso, que tem que ser maior, menos normal, igual a força centrípeta, tá? Então, aqui, nesse ponto mais alto, ó, eu vou ter assim, ó, o peso, que tem que ser maior, porque ele tem que descer, menos a normal, vai ter que ser igual à força centrípeta. Quando eu tô aqui, ó, no ponto mais baixo, o que que eu tenho? A normal para cima e o peso para baixo, né? Só que agora eu preciso subir, ó. Se eu preciso subir aqui, então a minha normal tem que ser maior que o peso, ó. Então, vai ficar normal menos o peso igual à força centrípeta. O que que o problema está me pedindo? Ele está pedindo para mim calcular essa normal, ó. A força que a pista exerce em cada um dos pontos. Então, vamos lá. No ponto A, ó, no ponto A, eu só tenho normal igual a peso, né, ó.
porque aqui é uma superfície plana. Então, normal é igual a peso. Então, vamos lá. Se normal é igual a peso, como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade, né? Ó, peso é sempre massa vezes gravidade. Então, a minha normal no ponto A vai ser 1.200 quilos de massa, né? Ó, 1.200 vezes 10 gravidade. Então, a minha normal vai ser 12.000 newtons, né? Porque é força. Normal é força, tá? Por que ele deu velocidade? Só para confundir, tá? Não usa velocidade se eu quero saber normal, porque aqui a normal é sempre igual ao peso, certo? Agora vamos fazer aqui, ó, no ponto B. O que acontece no ponto B? No ponto B eu tenho que usar isso aqui, ó. Peso menos normal igual a força centrípeta. Então, eu vou ter peso menos normal igual a força centrípeta, tá? Quem que eu quero saber? Quero saber a normal. Então, vamos lá. Se eu quero saber a normal, o que vai acontecer aqui, ó? Quem que vai ser o meu peso, ó? Peso é sempre quem? Massa vezes gravidade, né? Menos a normal, que é o que eu quero saber, força centrípeta. Como é que eu acho força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Como eu estou no ponto B, então é a velocidade do B, né? Só para mim identificar, porque eu tenho velocidade de B aqui, ó, que é 10 metros por segundo. Então, agora é só eu substituir, ó. Quem que é a massa? 1.200. Quem que é a gravidade? 10. Normal é o que eu preciso, massa, 1.200. A velocidade do B, que estava aqui, né, ó, 10 metros por segundo no ponto B. Então, 10 ao quadrado. Dividido pelo raio, que é 100. Então, agora vai ficar aqui, ó, 12.000, né, menos normal, igual. Ó, vamos fazer assim aqui, que vai ficar melhorzinho, né, pra gente verificar, ó. Esses dois zeros corta com esses dois zeros, né, posso simplificar aqui, ó. Aqui vai ficar 100, 100 vezes 12, 1.200, dividido por 1, 1.200, né? Então, aqui fica 1.200. Então, vai ficar, ó, menos normal igual a 1.200 menos 12.000. Opa, 12.000. Então, a minha normal vai ficar 1.200 menos 12.000, 10.800, né? Ó, positivo, né? Porque aqui vai ficar negativo, aqui também é. Então, ó, no ponto B, a força é 10.800, ok? E no ponto C, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó, tá? No ponto B, ó, no ponto C, o que vai acontecer no ponto C? No ponto C eu tenho quem? Normal menos peso, ó, porque para mim ser agora a normal vai ter que ser maior que o peso, né? Então, é sempre a maior menos a menor, ó. Aqui também era a maior, que era o peso, menos a menor, que era a normal, ó. Que nós já calculamos. Então, agora aqui vai ficar quem? Normal, opa, normal menos peso igual a força centrípeta, né? Então, vou abrir isso aqui. Normal é o que eu quero, menos o peso é quem? A massa vezes a gravidade. Quem que é a força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Só que agora é a velocidade do ponto C, né? Velocidade no ponto C era 30 metros por segundo, ó. Então, vamos terminar isso aqui, ó. Normal é o que eu quero, a massa 1.200, a gravidade 10, a massa 1.200, a velocidade no C é 30, então 30 ao quadrado, dividido pelo raio, que continua sendo 100, né? Nos dois pontos era 100. Então, aqui vai ficar quem? Normal menos 12.000 igual. Aqui vamos fazer a mesma coisa, né? Ó, corta esse aqui com esse aqui, só que daí agora eu vou ter 30 ao quadrado vezes 12, né? Então, 10.800, ó. 3 vezes 3, 9, né? Tá? 900 vezes 12, 10.800. Então, aqui vai ficar 10.800, ó, dividido por 1, né? Então, a minha normal aqui vai ficar quem?
10.800 mais 12.000, né? Que passou ali. Então, a minha normal vai ser 22.800 newtons, porque é força. Beleza? Tá? Ó, então, quando vocês tiverem, o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que descobrir essa formulazinha aqui, ó, tá? Daí, depois que vocês descobriram essa formulazinha aqui, ó, vocês só abrem ela, tá? Abre e aí vocês encontram o que eu tô pedindo. Geralmente, eu vou pedir normal, tá? Geralmente, né? A força que a superfície faz nesse objeto. Ok? Melhorou um pouco? Já ajudou, prof. Já, né? Obrigado. Porque aqui, ó, aqui eu tenho os 3 casos, né? Tá? Eu vou provar, ó, ou vocês vão ter lá na prova, né? Um desses aqui, ó. Então, mas é só sempre abrir, ó. Ó, por exemplo, tração, eu vou pedir provavelmente a tração, né? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Ou eu vou pedir a normal, ó, em qualquer um desses pontos aqui, tá? Deem uma olhadinha nesses 4 pontos aqui, ó. Vocês têm ali na lista de exercícios, aqueles que eu pedi para vocês estudar, são desses aqui, tá? Que vocês podem dar uma olhadinha daí, tá bom? Beleza. Ok, então, eu vou organizar assim, então, ó, vou pôr esse aqui do movimento circular, tá? E daí vou pôr o exercício 6, certo? Que daí fica organizado aí para vocês estudarem, tá bom? Vou mandar as fotinhos aqui. Professor, mais uma. Tu vai falar lá com o Peter, né? Vou, já vou mandar para Beleza. ele agora uma mensagem, tá? Valeu. Daí ele provavelmente ele me responda e daí depois eu peço para ele entrar em contato. Quem que é o representante da turma de vocês? É a Débora e eu sou o vice. Tá. E o Peter está em algum grupo de vocês ou não? A gente tem um grupo com ele de introdução. Ah, beleza, então. Tá. Daí eu peço para ele entrar em contato lá com vocês daí. Tá ok? Beleza. Valeu. Então, tá bom. Boa noite, prof. Boa noite, gente. Tá? Ô, professora, Oi. Pode falar. professor, Oi, diga, Eduardo. não sei se é problema no meu Moodle ou o quê, mas as últimas 3 listas que a professora passou, para mim, é a mesma. É a mesma. Ah, tá. Ele precisa fazer as 3? Viu, Eduardo? É que assim, ó, no primeiro, na primeira você só posta os de movimento uniforme, tá? Os 10 primeiros. No segundo, você só posta os de movimento variado. E na terceira, os de lançamento oblíquo, tá? Ah, tá. Eu fiz tudo na primeira e mandei para a professora lá antes de atualizar o Moodle. Ah, tu fez toda ela na primeira. Eu fiz toda. Tá, beleza, então. Eu olho por lá. Pode deixar. Daí não precisa mandar de novo, então. Tá, não precisa. Eu já pego lá. Se tiver então algum problema, eu mando no particular de vocês daí. Tá bom. Tá? Beleza, professora. Obrigado. Nada, até. Boa noite. Bruno, tem vários aplicativos para escanear foto em PDF. Você tem iPhone ou normal? iPhone ou normal? É, né? Android. Viu? Só rico tem iPhone, eu não tenho iPhone, por exemplo. Ah, ó, o Bruno é rico, ele tem um iPhone. Bruno, eu acho que o teu eu não sei, mas tem um aplicativo. Alguém tem iPhone aí? Não. Não Eu precisa pagar. Tudo normal, prof. Tudo normal. Viu? Espera aí que eu vou pedir pro meu cunhado qual é o aplicativo que ele tem no dele, tá? Porque é bem bom. Ele tem um aplicativo bem bom de escanear e não é pago, tá? Deixa eu só tirar as fotinhos aqui, Bruno, e eu já peço para ele ali que ele tá aí na sala e eu pergunto para ele qual que é o aplicativo que ele tem, tá? Daí eu já te passo aí. Deixa eu só achar onde está meu celular. Acho que eu perdi meu celular. Deve estar lá fora. Pera aí. Já Prof, volto. vai ter importante? Pode falar. Vai ter mais coisa importante hoje?
Não, não, agora vocês estão dispensados, tá? Eu só vou passar as fotinhas aqui, e aí quem tiver dúvida, alguma dúvida, pode perguntar. Senão, Então, fiquem tranquilo. então, beleza, vou sair. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, pode ir me perguntando pelo WhatsApp também, tá bom? Deixa eu pegar meu celular lá para tirar as fotos. Diga, Débora. Só dei boa noite. Ah, então tá bom. Boa noite. Bruno, é Gênios Scan. Deixa eu escrever aqui para você. Tente baixar aí. Gênios Scan. Assim, ó. Veja se tu consegue. Ele não paga nada. Ele falou que ele baixou no iPhone dele ali e está funcionando. Inclusive, ele escaneia documento lá na empresa e dá certo. Prof, Oi. eu, eu não me lembro se eu postei a penúltima lista, porque foi meio que resetado as listas do Moodle. Eu não me É, lembro se eu postei a penúltima, que deu aquele negócio que eu falei pra prof no privado, você lembra? sim, Deu que aham. comigo você tinha postado ela. Qualquer coisa eu já posto ela agora, só não me lembro se eu postei ela. Espera aí que eu já olho, então. Alisson, né? É você? Isso. Espera aí, Alisson, que eu já verifico e já te digo, tá? Hum. A penúltima. Boa noite, Bruno. Alisson, é a do mapa 18 ou a do mapa 17? Deixa eu conferir. Veja aí. A do mapa 18. 18? Tá, espera aí, que eu já olho aqui. É, porque essa foto é de hoje, que já tô postando, e essa não me lembro se eu postei. Deixa eu ver. No Moodle novo, Alisson, não. Deixa eu olhar agora no antigo. É. O antigo demora um pouco para abrir. Mas já olho lá. Foi bem aquele dia, daí eu fiquei meio com negócio na cabeça e eu esqueci. Não tem problema. Deixa que eu já verifico aqui. Deu tudo certo? Deu? Uhum, Então tá bom. tudo certo.
Não, Alisson. Não Não aparece. postou? Não. Então tá. Então já tô postando agora. Então. Isso, pode postar aí que daí eu já verifico, tá? Hum. Beleza? Beleza. Boa noite, prof. Se aparecer atrasado, não tem problema, tá? Pode postar igual, que daí eu vou considerar igual. Ok, então. Valeu, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.